inteligência natural base à inteligência artificial, que afinal de contas a nossa cabeça ainda é melhor do que qualquer programação que a gente venha fazer. É um artigo sobre a descoberta de aglomerados abertos em campos bastante difíceis de se trabalhar, porque estão no plano da nossa galáxia, então são campos bastante ricos em estrelas, então tem uma contaminação bastante grande, tá? E está aqui a carinha do artigo. As perguntas que eu estou tentando responder já foi o que era. Foram descobertos 25 novos aglomerados estelares ditos abertos, sem forma, sem formato nenhum, que foram descobertos. E quem trabalhou nisso foi um doutorando, o Felipe, que está na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem 2 orientadores, um deles é o Wagner Corradi, que é da UFMG, e também agora é o nosso novo diretor no Laboratório Nacional de Astrofísica, aqui no sul de Minas Gerais. Tá? Também teve o João Francisco dos Santos, também da UFMS, da UFMG, e da Universidade de La Serena, nesse momento. Colaboraram com eles Francisco Maia, da Federal do Rio de Janeiro, e o Matheus Ângelo, que está no Cefet, e ele já foi também um dos nossos pós-doutorandos, né, pós-doc, no LNA, e mais ainda JFC Santos. Quando que aconteceu tudo isso? Bom, em 2018, um satélite, que é a missão Gaia, publicou seus primeiros dados sobre um levantamento de todo o céu. Que dados são esses? Eles pegaram movimentos próprios e paralaxe de estrelas numa determinada direção que interessou aqui o nosso pessoal, que é a direção da constelação de Norma. E em 2019, eles publicaram 59 candidatos a aglomerados abertos, e em junho de 2020, eles acabaram publicando 25 novos. Eles estudaram 59 e descobriram 25 deles. Mas, para serem completos, eles publicaram dados sobre todos os 59 aglomerados que eles descobriram. E aqui vem um problema. Eu fui procurar na internet uma figurinha da nossa galáxia que explicasse onde está, né, a direção do braço espiral de Norma. O grosso do trabalho deles foi feito com estrelas no chamado quadrante número 4 da nossa galáxia, e tudo que eu encontrei, né, a maior parte das coisas que eu encontrei, foram justamente sobre os quadrantes alfa, beta, gama e delta, que são citados no Jornada nas Estrelas, e que eu encontrei tudo. Onde estão os romulanos, onde estão os klingons, onde está a zona neutra, mas não encontrava realmente nada de astronomia. Mas procurei, encontrei um, me perdoem que está em inglês. Nós temos então aqui um desenho de como seria a nossa galáxia, tá? Convencional, aqui é o polo norte, o polo sul galáctico, a direção do centro da nossa galáxia é dita de longitude 0, e a gente conta 90 graus, 180, 270, para você ter a longitude galáctica. O que está acima e o que está abaixo é caracterizado por um ângulo chamado latitude galáctica. Tá? Extraído do artigo do nosso pessoal, tem aqui uma figura bem coloridona, onde nesse ponto está o Sol, desenhado os braços chamados de Perseu, Sagitário, Norma, está aqui. Está aqui o quadrante número 4, que fica na direção do centro da galáxia, né, o 4 e o 1, um de cada lado. Cada uma dessas bolinhas coloridas ou vazias são os aglomerados que eles estudaram, encontraram, os 25, e esta é uma figura vista do plano galáctico de lado. Tá? Então, nós teríamos aqui em cinza a espessura aproximada do disco da nossa galáxia, e aqui demonstrando que, então, a maior parte dos aglomerados estudados está dentro do disco da nossa galáxia. Bom, onde foi feita essa pesquisa? No Brasil. Tá? Apesar deles usarem o banco de dados do Gaia, todo mundo estava aqui no Brasil. As regiões do céu, a gente acabou de ver, são as regiões mais internas, mais próximas do nosso centro, né, da nossa galáxia, a Via Láctea. Em média, estão a 3 kPa do Sol,
E a idade dessas estrelas varia entre 30 milhões de anos, que é pouquíssimo em termos de astronomia, até 3,2 bilhões de anos. Para vocês terem uma ideia de que, mesmo falando de 3,2 bilhões de anos, isso ainda é pouco, o nosso Sol já viveu mais ou menos 4,5 bilhões de anos, é uma senhora de meia idade, deve ficar desse jeito que a gente vê hoje por mais 4,5 bilhões de anos. Então, isso dá para vocês uma ideia. Eu vou fazer aqui uma pausa, porque eu falei algumas coisas técnicas. Paralaxe é o seguinte, quando você... Façam isso agora comigo. Coloca um dedo na frente aqui do seu rosto. Vocês vão fechar um olho e vão ver o que o seu dedo escondeu, o que está atrás do seu dedo. Vão fechar o outro olho e vão ver agora o que é que ele está escondendo. Como os seus olhos estão um longe do outro, um separado do outro, o fundo das coisas que eles veem é diferente. Uma hora você está vendo mais para cá, outra hora você está vendo mais para lá. Imagina que vocês são na órbita da Terra, em 6 meses vocês estão deste lado do Sol, depois de 6 meses vocês estão deste lado. Isso significa que quando vocês olham uma estrela que está aqui em cima, nesta época do ano, ela está apontando para uma direção, ela está escondendo uma certa estrela, uma constelação lá do outro lado. Depois de 6 meses em que vocês vão estar deste lado e olharem para a mesma estrela, vocês vão estar olhando outro fundo de céu. E isso só é mensurável com estrelas que estão muito próximas. Tá? Estrelas muito longínquas, esse ângulo é tão pequeno que é impossível você medir ele com alguma precisão. Então, a paralaxe, ela dá uma ideia da distância dos objetos que estão próximos da gente. Relacionado com isso, ligado a isso, está o conceito de movimento próprio. De novo, a mesma coisa. A gente não diz que os quasares estão parados? Que as galáxias mais distantes estão, entre aspas, paradas? E é isso que os satélites usam para fazer os seus cálculos de velocidade, direção, para não se perderem por aí? Pois bem, quando você tem objetos muito longínquos, você só consegue saber uma coisa deles, através do espectro, do arco-íris. Se eles estão vindo para vocês ou se eles estão indo embora. Né? O que em inglês é o tal do redshift, né? Que é o corrimento para o vermelho que acontece com todo o espectro, né? Quando a coisa se aproxima ou vai embora de vocês. Tá? Mas se a coisa está muito perto, vocês conseguem ver também ela andando no céu, andando nesta direção, não nesta, andando nessa. Então, se você observa um objeto, uma estrela muito próxima, por algum tempo, você consegue ver ela andando pelo céu. Então, essa velocidade dita tangencial é o tal do movimento próprio. De novo, só dá para ver com objetos que estão muito perto da gente. Okay? Então, o que o Gaia fez, basicamente, foi olhar o céu muito perto. Coisas que estão muito longe, diminui a qualidade dos dados. Mas ele levantou um céu fantástico, né? Ele tem toda uma cobertura do céu. E parsec é uma medida de distância. Tá? É a paralaxe par de 1 segundo de arco, sec, par sec, paralaxe de 1 segundo de arco, sec em inglês, né? Second, ok? Então, você define uma distância padrão de todas as estrelas que têm 1 segundo de arco de paralaxe, é a tal do parsec. Tá? Um ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Um parsec tem 3, mais ou menos, anos-luz. Então, 3 vezes 9,5 trilhões de quilômetros. Eu vou cair daqui. Okay? Então, vou fechar meu parênteses. Então, nós estamos falando o quê? De medidas de estrelas muito próximas. Por que eles estudaram isso? Para que serve ficar estudando e descobrindo aglomerados novos na nossa galáxia? Aqui um quadrinho. Aglomerados abertos, eles nos ajudam a entender um pouco mais a nossa galáxia, especificamente o nosso disco galáctico, a nossa estrutura do disco galáctico. Quando eu falo de aglomerado aberto, eu estou falando de um grupo de estrelas fisicamente coeso, gravitacionalmente coeso, que anda junto por aí, pela nossa galáxia, mas não tem forma definida. Olha o contrário de aglomerado aberto. Aglomerado globular, glóbulo, bolota.
okay? Que é outro tipo de objeto, é outra classe de objetos. Quando a gente olha os aglomerados abertos, a gente já viu que tem dois bolinhos, né? Os bem jovens e os não tão jovens. Né? Vamos chamar de velho, mas não é tão velho assim, não. Os jovens me permitem estudar como as estrelas se formam nas grandes nuvens interestelares, nas grandes nuvens moleculares que têm poeira e gás. Tá? Como elas são jovens, elas vão nos falar da história recente do nosso disco da galáxia. E aqueles que são mais velhinhos, já deu tempo das estrelas evoluírem, delas viverem mais tempo e produzirem mais material, então nós vamos poder ter uma ideia da evolução química do disco da galáxia, e como eles não estão mais parados no mesmo lugar onde eles nasceram, a gente pode talvez até ter uma ideia de como é a dinâmica do disco da nossa galáxia. Okay? E como a gente viu naquela figurinha que tinha a faixa cinza, a gente pode até ter uma ideia da espessura do disco da nossa galáxia nas regiões que a gente está estudando. Então, é um negócio bacana para a gente estudar. Como é que eles fizeram tudo isso? Bom, Gaia levantou cerca de 1,3 bilhões de posições, paralaxes, movimentos próprios de estrelas. Tá? E também as magnitudes, levantou o brilho. O nosso pessoal, o que fez? A gente já falou no começo que era muito bagunçado, tudo junto no disco galáctico. Como é que você faz? Primeiro, eles fizeram uma filtragem. Eles eliminaram problemas devido à própria calibração, ao próprio instrumento, eliminaram estrelas que são duplas, porque estrela dupla não é um aglomerado, pode estar dentro do aglomerado, mas eles trabalharam com estrelas simples. Depois disso, eles analisaram, gente, olha quanto, 650 graus quadrados, divididos em 96 campos, foi um grande estudo. Para vocês terem uma ideia do que é esse grau quadrado, vocês imaginam que a nossa Lua, tá, o diâmetro angular dela, aparente, é só de meio grau. Você pegar meio grau assim, multiplica por meio grau assim, você tem um quadradinho de 0,25 graus quadrados. E lá eles analisaram 650. Vocês imaginam a quantidade de dados. Tá? O que eles fizeram? Eles estudaram a cor, estudaram o brilho, a magnitude, tá? Procuraram lugares de maior densidade numérica de estrelas, procuraram bolinhos, né? E esse procurar bolinhos não é no olho, não, tá? É todo um tratamento matemático com análises de aglomeração, até inteligência artificial, que esses nossos colegas não usaram, mas os outros que publicam na área usaram e não encontraram esses 25 aglomerados que eles encontraram, tá? E tem que estudar também se esse bolinho anda junto, né? A distância deles. Então, eles fizeram todo um estudo detalhado de todos esses objetos, e aí eles ajustaram uma coisa chamada isócrona. Eu vou mostrar já já umas figuras para vocês do que é uma isócrona. Traduzindo em miúdos, eles ajustaram para cada um desses grupos que eles foram encontrando curvas teóricas que nos permitem saber a idade daquele aglomerado. Por isso que eles falaram que tem de 3 milhões de anos até 3 bilhões de anos. Tá? Então, eles souberam a idade dessas estrelas, a distância, avermelhamento. Avermelhamento é uma coisa que acontece com a luz de qualquer objeto celeste que vem com a gente, devido ao meio interestelar entre nós e eles, né? O meio da nossa galáxia. É uma propriedade comum de que no espaço, as nuvens moleculares, grãos de poeira, né, gases, eles sofrem esse efeito de que a luz vermelha, a componente de luz vermelha dessas estrelas, ela é absorvida. A azul também é absorvida, mas ela é espalhada para todo lado. Então, o que sobra é uma atenuação e um espalhamento. O que sobra é a luz vermelha, a componente vermelha que vem para a gente. Tudo isso eles estudaram através desse ajuste das curvas teóricas. Qual que é o resumo da ópera? Eles descobriram que, quando comparam com os aglomerados que as inteligências artificiais encontraram num artigo já publicado por outras pessoas, o raio médio do bojo central, o caroço desses aglomerados que eles descobriram, é maior que a amostra da literatura, ou seja, eles são menos concentrados, então são mais difíceis de encontrar. Então, com isso,
mostra-se que os métodos que eles usaram é mais poderoso que os métodos que os caras que programaram as inteligências artificiais usaram. Tá? Lembra, inteligência artificial é um programa que você diz para ele como você quer que ele funcione. Então, a cabeça das pessoas que programaram foi muito mais estrita do que a mente mais aberta do pessoal que descobriu os 25 aglomerados. E eles terminam dizendo que as inteligências artificiais precisam ser melhoradas. Claro, eles encontraram não só as das inteligências artificiais, mas 25 novas. Tá? Então, um papo super rápido sobre isócronas. Iso quer dizer igual. Isócronas tem a ver com crono, que é tempo. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem que eu peguei de um trabalho aqui em cima do Charles Bonato, da URGS, talvez vocês até conheçam ele de nome, tá? Em que ele fez uma apostila, em que aqui tem vários aglomerados, num gráfico muito especial chamado HR. HR vem do nome dos astrônomos que propuseram esse gráfico, que é Hertzsprung e Russell. Okay? Então, o que nós temos nesse gráfico? De um lado aqui embaixo, nós temos índice de cor, que nada mais é do que o brilho no filtro B menos o brilho no filtro visual, blue e visual. Então, quanto mais positivo esse número é, mais vermelho é o corpo. Quanto mais azul, mais negativo esse índice. Na vertical, nós temos uma escala que mede o brilho, magnitude absoluta. Quem nunca viu magnitude absoluta, é uma invenção da gente. Magnitude absoluta é o brilho que um corpo teria se ele tivesse a 5 kiloparsecs de nós, 5 parsecs da gente. Tá? Então, uma estrela longínqua pode ser um bicho muito brilhante, só que está longe, e uma estrela perto aqui de nós pode ser um brilho desse tamanho, quando você põe na mesma distância, ela não era tão brilhante, assim é fraquinha. Então, quanto mais negativo, mais para cima está esse número, mais brilhante é o corpo. Tá? E do lado direito, nós temos uma escala em anos. Então, cada vez que você olha um objeto nesse gráfico, você olhando para cá, você vai saber à direita qual é a idade. Nós temos aqui o Sol, por exemplo, a gente sabe que ele tem 4,5 bilhões de anos, é mais ou menos essa altura. Tá? O que se faz? Se você observa um aglomerado aberto e coloca os seus dados nesse gráfico, você pode ter coisas jovens que está aqui, essa linha quase reta aqui, tá? É a linha das estrelas jovens, elas caem aqui. Conforme elas vão envelhecendo, elas começam a sair dessa tendência reta aqui e começam a andar aqui para a direita. Tá? Então, vocês veem que mesmo estrelas que eram azuis, elas começam a ficar vermelhas. Isso significa que a temperatura superficial, não a interna, superficial, está caindo. Elas estão se expandindo, elas estão se agigantando. Quem que vocês conhecem que faz isso? As gigantes vermelhas. Então, aqui é o lugar das gigantes vermelhas. Mais duas figurinhas do próprio Bonato. Está aqui um aglomerado muito velho, em que as estrelas já estão populando, né? Já saíram dessa linha reta e já estão desse lado aqui. E as isócronas, afinal, o que tem a ver com o meu papo? Está aqui. São curvas teóricas que as pessoas calculam, computam, baseado em modelos de evolução estelar, de nascimento, vida e morte de estrelas, a evolução química, o que ela fabrica dentro dela, o que acontece com a atmosfera delas, porque no fundo o que a gente vê é a atmosfera das estrelas. Então, quando você faz uma espectroscopia, quando você tira o espectro, o arco-íris de uma estrela, você não está vendo dentro dela, não tem como ver, mas você vê a camada externa. Tá? Então, você pega um desses gráficos e começa a correr com ele para cima, para baixo, até ajustar essas distribuições observadas. E quando você consegue um ajuste legal, você vai olhar e dizer, eu ajustei esta curva, eu ajustei esta outra. E aí você procura e diz, mas essa curva aqui é a curva de quem tem 3 bilhões de anos, essa curva aqui é de quem tem 8 bilhões de anos, e por aí vai. E a diferença em que você corre para cima, para baixo, aqui para as laterais, para poder ajustar bem essas duas curvas, a teórica com a observacional, te dá o tal do avermelhamento. Né? Quando você precisou desavermelhar a curva teórica, né, para ela poder ser
parecer com a observada.